Nem toda porta aberta vem de Deus. Olá, eu sou Nayara e este é o Coffee com Fé, o nosso devocional diário, um projeto de Deus para nos ajudar a alinhar a nossa fé e a tomar as melhores decisões, aprendendo e praticando a palavra do Senhor. Respire fundo. Agora é o momento de acalmar o nosso coração, porque esse é um encontro e Deus deseja falar com você. Muitas pessoas acreditam que se algo deu certo rápido, se abriu facilmente ou parece conveniente, então só pode ser Deus. Mas a palavra nos ensina algo muito mais profundo. Nem toda porta aberta vem do Senhor, você sabia disso? Discernimento protege destinos. E lá em 1 Tessalonicenses 5:21, nos diz assim: examinai tudo e retende o bem. Pois bem, ao longo da Bíblia, nós vemos pessoas com portas abertas diante delas, e nem todas essas portas vinham de Deus. Sansão, ele teve portas abertas para prazeres, e esses prazeres o afastaram do propósito do Senhor para a sua vida. Jonas teve um navio disponível para fugir da presença de Deus. Você sabia? A gente nunca parou para pensar, E Davi teve a oportunidade de matar Saul, porém, ele discerniu que aquela porta não vinha do Senhor. Porta aberta não é sinônimo de aprovação divina. O inimigo, ele também oferece caminhos fáceis e alguns atalhos sem cruz. E decisões sem dependência de Deus, sabe? Por isso que é importante a gente aprender a discernir. Isso nos dá maturidade espiritual. Deus, ele sempre vai abrir portas que nos trazem paz, mesmo quando exigem renúncia da nossa parte. As portas que não vêm de Deus trazem pressa, confusão e afastamento da sua presença. E Deus, ele não quer que a gente venha se afastar da presença dele. Eu não sei se eu já contei um pequeno testemunho para vocês, mas há muito tempo atrás eu tentava vir para o Reino Unido e aconteceram tantas coisas. Eu fui roubada, eu vendi a minha casa, e enfim, aconteceu uma série de coisas, mas eu já vinha buscando a presença do Senhor e já vinha dizendo para Deus: Senhor, se for para mim ir para o outro lado do mundo, para outro país, para mim me afastar da tua presença, Senhor, não permita que isso venha acontecer. Enfim, aconteceram uma série de coisas, demorou muito mais tempo do que eu previa para que isso acontecesse, para que a minha chegada aqui no Reino Unido acontecesse, que eu cheguei a pensar que não era mais possível, Até depois do Brexit, enfim, eu cheguei a pensar que não era mais possível, não era mais da vontade de Deus. Porém, Deus, ele teve os seus meios de trabalhar na minha vida. E ainda bem que eu pude obedecer a Deus, que eu ouvi a voz dele, porque eu acho que se eu cheguei aqui com uma maturidade espiritual tão grande que, graças a Deus, ele tem me permitido viver tudo que eu tenho vivido na presença dele no dia de hoje. Tenho aprendido muito com Deus, De lá para cá, Deus, ele fez uma obra tão grande na minha vida que só eu contando um testemunho maior, ou para quem me conhece, sabe, Então, as portas que não vêm de Deus trazem pressa. Não tenha pressa de tomar decisões, Se você está sentindo que está confuso, se afaste disso. Esse confronto, muitas vezes, não é para gerar medo na nossa vida. É mais... Às vezes a gente pede para que Deus venha nos segurar, Para que a gente seja seguro, para que Deus venha abrir nossos olhos espirituais, Para que a gente aprenda a discernir. E muitas vezes, quando exige renúncia da nossa parte, quando não acontece no tempo que a gente quer, aí a gente pensa que não é Deus. Não, peraí. Vamos aprender a discernir, porque Deus, ele faz acontecer, ele realiza os nossos sonhos e projetos, mas ele, em primeiro lugar, ele traz paz para o coração da gente. E ele vai nos conduzindo, mesmo que às vezes o caminho seja difícil, mesmo que seja um sonho trabalhoso para realizar. Ele vai te ajudar a discernir
E isso não vai ser um fardo na sua vida, muito pelo contrário, você vai desenvolver o seu sonho, o seu projeto e essa porta aberta aí da melhor maneira possível, porque nada que vem de Deus é fardo. Quando você aprende a discernir o que vem de Deus, você protege aquilo que Deus quer construir na sua vida. E tudo aquilo que Deus constrói na nossa vida é duradouro, é para sempre, é eterno. Né? A palavra de Deus fala, né, que o homem sábio ele constrói a sua casa na rocha, que é onde? É na presença do Senhor. Então, primeiro se preocupe em construir a sua vida espiritual na presença de Deus, porque as coisas demais vão ser acrescentadas na sua vida. Leve essas perguntas para durante o seu dia. Se de repente você está com uma porta aberta, uma decisão para tomar, um projeto que você quer construir, pense nisso. Essa porta te aproxima ou te afasta de Deus? Pense. Ela exige obediência ou apenas conveniência, hein? É apenas conveniente para você? Exige que você seja obediente ao longo do caminho? Você vai conseguir ser obediente? Existe paz ou você está apenas empolgado em realizar, né? Pensando simplesmente no momento da realização, hein? Essa escolha, né? Honra os princípios da palavra do Senhor, não só para você que vai tomar alguma decisão agora, hoje, mas para tudo que você for fazer na sua vida, para cada escolha. Isso honra os princípios da palavra? Escolha honrar e obedecer a Deus, porque a primeiro momento parece algo impossível e difícil de fazer, mas não é. Às vezes é nos pequenos gestos, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que a gente obedece a Deus. Até mesmo quando você vai lá no supermercado e deixa o carrinho lá no estacionamento, de repente você pensa, poxa, eu posso lá levar de volta. Ou ontem mesmo meu filho tomou um café e jogou o copo no chão, disfarçadamente. Eu disse, filho, poxa vida, vai lá, busca, filho. Leva até em casa e joga no lixo. Por mais que isso vai lhe gerar trabalho, alguém vai ter o trabalho de vir aqui recolher esse copo. Não se faz obedecer a Deus, não se torna, não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas, fazer a diferença nas pequenas coisas. Às vezes a gente não falha, não é nas grandes, às vezes é nas pequeninas coisas que nos afastam da presença de Deus. Vamos ao nosso exercício discernindo portas. Hoje, se assim você desejar, pratique esse discernimento. Pense em uma oportunidade ou uma decisão atual. Ore especificamente sobre ela. Tira um tempinho, às vezes a gente quer e a gente às vezes esquece, sabe? Deus conhece o meu coração. Não. Ore especificamente sobre um sonho, um projeto que você quer realizar, uma oportunidade. Escreva 2 listas. O que essa porta te oferece e o que ela vai te exigir. Se você não quiser escrever, apenas pense sobre isso. O que vai te oferecer de bom e o que vai te exigir de trabalho. E observe. Observe se há paz, se há clareza, se há alinhamento, se há a melhor decisão a ser tomada. E eu vou te dizer, não tenha pressa. Ele tem direção para você. Deus, ele não tem pressa. Não tem. Ele sempre tem direção para a nossa vida. E por mais que no momento a gente não consiga enxergar de melhor direção, ele vai nos dar a melhor direção. A afirmação do dia é: eu discerno com sabedoria porque Deus me guia pelas portas certas. Repita comigo: eu discerno com sabedoria porque Deus me guia pelas portas certas. Não pense que essa palavra é complexa demais para você, é difícil demais para você, porque nada é impossível. Você adquire sabedoria porque a sabedoria vem do alto, vem do maior professor de todos, Deus, o nosso Pai, e Ele nos ajuda a entender e discernir até as coisas mais difíceis na nossa vida. Vamos orar? Ore comigo.
Senhor, hoje nós te pedimos discernimento, Pai. Livra-nos, Senhor, dos atalhos que parecem bons, mas nos afastam de Ti. Ensina-nos, Senhor, a reconhecer as portas que vêm do Teu coração. Que nós, Senhor, não sejamos guiados pela pressa, mas pela Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Se esse devocional falou com você, fique aqui conosco, nos siga nas redes sociais, permaneça, não só durante esse mês de janeiro, mas durante todo o ano. Aqui sempre tem palavra de Deus para o nosso coração. Não se esqueça de compartilhar com alguém que precisa aprender a discernir as portas da vida. Janeiro é um tempo de alinhamento e não de pressa. Vamos lá, uma decisão por dia e Deus vai conduzir um caminho lindo para 2026 para mim e para você. Amanhã a gente continua e Deus te abençoe!